Capítulo 6, Coração Dale. Wang Wei subiu a montanha em direção ao salão do mestre da seita enquanto ponderava todas as informações que reuniu sobre este mundo. Assim que ele aprendeu sobre cultivo, ele imediatamente decidiu que deveria ser o portador da vontade celestial nesta geração. Como membro do grupo de atravessadores, é claro, ele deve ir ao pico. Entre todos os seus companheiros aldeões, que entre eles não se tornaram extremamente poderosos, se casam com uma bela ou várias esposas imortais e se tornam um vencedor na vida. Uma das coisas mais satisfatórias para Wang Wei foi seu passado poderoso. Ele é filho do líder da seita de abertura do Dale, uma das seitas mais poderosas do continente central Qilin. Você sabe, entre os 5 continentes, o continente central Qilin é o mais poderoso, o mais competitivo e aquele com o Ti mais espiritual e a maior linhagem do imperador. Linhagem do imperador refere-se a seitas ou grupos que cultivam um grande imperador. Wang Wei soube mais tarde que até a família de sua mãe também era uma linhagem do imperador. Então, quando se trata de fundo, poucas pessoas podem se comparar a ele. Apesar de tudo isso, Wang Wei não se tornou arrogante e complacente. Na verdade, todos os Halos com os quais ele nasceu apenas o motivaram a ter um desempenho melhor sob pressão. Afinal, havia tantas expectativas sobre ele. Hoje, ele teria uma reunião com todos os níveis superiores das seitas para dar o primeiro passo em seu caminho do imperador. Quando Wang Wei chegou ao salão de reuniões, muitas pessoas estavam esperando por ele, incluindo seu pai. Wang Wei olhou para os anciões, depois para seu pai. Neste momento, seu pai não era o pai amoroso que estava acostumado a ver em casa, mas um poderoso cultivador que dominava uma grande seita. Ele era bastante dominador, Wang Wei admirava discretamente. Quando Wang Wei chegou, todos se concentraram nele e a atmosfera na sala ficou bastante tensa. Embora essas pessoas não liberassem nenhuma forma de aura, era bastante assustador ser encarado por elas. Afinal, todas as pessoas na sala têm níveis de cultivo poderosos e têm grande status no mundo. Qualquer pessoa comum pode suportar ser encarada por eles. De fato, Wang Wei notou que havia algumas consciências divinas poderosas prestando atenção a esta reunião. O mais provável é que seja seu avô e os anciões saprimos na casa de campo na parte de trás da montanha principal. Na verdade, por causa de sua alma poderosa, Wang Wei tinha muitos talentos estranhos e extraordinários. Uma delas é ser capaz de perceber a consciência divina apesar de não ter começado a cultivar. A alma poderosa de Wang Wei foi uma de suas maiores e principais confianças para se proclamar imperador. No entanto, ele sabia que isso por si só não era suficiente. No entanto, apesar do pequeno teste dos anciões, Wang Wei estava bastante calmo. Em sua vida passada, ele se treinou para manter uma cara de pôquer ao se encontrar com seu chefe. Jovem mestre, por que você chamou todos nós para esta reunião? Disse o grande ancião do salão de formação. A razão pela qual ele falou primeiro foi que ele era o mais próximo de Wang Wei nos últimos 8 anos. Não apenas ele, mas os grandes anciões do Refining Hall, Alchemy Hall e Talisman Hall. Wang Wei passara a maior parte do tempo estudando com eles, então eles eram bem próximos. Wang Wei começou a estudar essas profissões principalmente para realizar um grande plano que seria extremamente importante para estabelecer suas bases para seu futuro.
Então, ele se tornou bastante próximo das pessoas desses salões. Depois de entrar na sala, Wang Wei fez uma reverência e disse: Olá, mestre da seita, grandes anciões e anciões. Liguei para você hoje para pedir ajuda. Depois de dizer isso, Wang Wei parou por um momento, ajustou seu estado, ponderou suas palavras cuidadosamente e continuou. Depois de passar muitos anos lendo histórias sobre os feitos lendários de inúmeros grandes imperadores, comecei a me perguntar qual é a principal característica necessária para se tornar um grande imperador. Depois de ouvir as palavras de Wang Wei, as pessoas que o ouviram ficaram surpresas. Para eles, o jovem mestre era um pirralho de nariz ranhoso que nem sequer atingiu a idade apropriada para começar a cultivar. No entanto, ele estava falando sobre o maior reino que um cultivador poderia alcançar em suas vidas. Embora se sentissem absurdos, não o interromperam e o deixaram continuar. Então, a única voz de Wang Wei ecoou no corredor. Requer grande talento para ser um imperador. Não, houve muitos imperadores com talento medíocre que derrotaram muitos escolhidos do céu e sucederam ao trono. Se não talento, então talvez recursos. Ou não, houve alguns imperadores que foram cultivadores soltos. Confiando apenas em si mesmos, eles adquiriram incontáveis recursos e tomaram o trono de outros com antecedentes muito mais abundantes do que eles. Poderoso cultivar escrituras e técnica do Dao. Ainda não, muitos imperadores confiaram em escrituras e técnicas comuns. Então, por seu próprio esforço, elevaram essas escrituras a nível de escrituras de imperador. Talvez o trabalho duro seja a chave. Que piada! Sem trabalho duro e dedicação, nenhum cultivador jamais alcançaria a santidade em sua vida, muito menos suportar a vontade do céu. Cultivar é como navegar em um barco, sem ir para frente, então você está indo para trás. Então a resposta é possivelmente sorte. Mas a sorte é ilusória e destinada pelo céu. Nós cultivadores ainda não podemos afetar os caminhos do céu. Então, qual é a resposta? Na minha opinião, a resposta a esta pergunta é um coração Dao inquebrável. Ter um coração Dao firme significa que não importa qual derrota, desespero e dor você encontre, você ainda pode seguir em frente. Um coração Dao firme significa que não importa o obstáculo, você tem em mente perseguir a grande verdade do Dao. Cultivar é como navegar em um mar de amargura, o corpo é o barco, a alma é a vela, o cultivo é o vento, mas o coração Dao é a bússola que leva a outra margem. Cultivar é um caminho de desafiar o céu, sem um grande e abrangente coração Dao, como alguém pode suportar a vontade do céu e se proclamar imperador? Depois de terminar seu discurso, uma grande e poderosa aura saiu do corpo de Wang Wei. Atrás dele, você podia ver uma figura gigantesca que se assemelhava vagamente a ele olhando para Myriad Beings curvando-se para ele. Ele era poderoso e majestoso. Infelizmente, a figura era bastante ilusória e logo desapareceu. As pessoas na sala e os que observavam secretamente viram que a figura estava chocada. Então, eles ficaram muito animados. Eles sabiam o que aquela figura sombria significava. Este era o sinal de um jovem imperador. Embora o Wang Wei ainda não tivesse condensado totalmente esse número, o fato de ele ter potencial era mais do que suficiente. O que é um jovem imperador?
É alguém que demonstrou a qualidade e as habilidades do grande imperador antes de chegar ao reino. O título de jovem imperador não pode ser dado a qualquer um. Você sabe, a maioria dos grandes imperadores não tinha esse título quando eram jovens. E aqueles que o fizeram, uma vez que provem o Deio e tenham a vontade celestial, eles se tornarão lendas entre os imperadores. Você sabe, entre os grandes imperadores, existem diferenças entre fraco e forte. Claro, ser um jovem imperador não significa necessariamente que você se tornará um imperador. Significa apenas que você será um dos principais candidatos, só isso. Como tal, para a seita de abertura do Deio, o talento do jovem imperador exibido por Wang Wei deu a eles muita confiança. Afinal, eles estavam apostando muito para esta geração e a venceu. Capítulo 7, Polindo o pagode do coração Deio. Depois de ficar chocado com a imagem ilusória atrás de Wang Wei, a sala ficou em silêncio. As pessoas ponderaram a palavra do jovem mestre. Muitos deles passaram incontáveis anos cultivando, mas eles não conseguiam entender uma verdade tão profunda, mas uma criança de 8 anos sem cultivo percebeu algo que eles passaram a vida inteira perseguindo. Muitos dos anciões tornarão-se esclarecedores, seu estado de espírito melhorou muito. Estima-se que em breve eles farão algum progresso em seu cultivo. A pessoa que mais se beneficiou foi o pai de Wang Wei, Wang Tian. Depois de ouvir a palavra de seu filho, ele de repente entendeu seu próximo caminho. Depois, a intenção suprema da espada que emanava dele desapareceu, ele se tornou como uma pessoa comum. O mestre da seita alcançou o estado de retornar ao natural. Quando os anciões e grandes anciões notaram a situação do mestre da seita, todos se levantaram e saudaram. Parabéns, mestre da seita, por estar um passo mais perto do reino do Supremo. Isso mesmo, o pai de Wang Wei tem um cultivo no Reino Santo, e agora, ele está a um passo do Reino Supremo. Naquela época, as pessoas terão que se referir a ele como verdadeiro monarca, assim como qualquer outra potência do Reino Supremo. No entanto, isso ainda é para o futuro. Depois de ouvir esses parabéns, o mestre da seita Wang riu com vontade e acenou para eles serem dispensados. Ha ha ha, companheiros anciãos, vocês não precisam ser educados. Um dia, todos vocês terão a mesma chance que eu. Os anciãos assentiram educadamente e ironicamente. Eles sabiam que o mestre da seita estava apenas sendo educado. Quantas pessoas estão presas no reino de Sente para o resto de suas vidas? Nem todos têm a qualificação para atacar o Reino Supremo. Especialmente por causa do que aconteceu em sua geração. Pode haver um tempo glorioso chegando na vontade celestial desta geração, mas foram eles que pagaram o preço para criar tal era. Todos suspirarão e removerão os pensamentos negativos de suas mentes. Wang Wei também notou a mudança em seu pai e ficou muito feliz por ele. Logo depois, o mestre da seita olhou para seu filho com satisfação e disse: bom filho, bom filho, bom filho, Veier, já que você pode perceber a importância do Deio Heart, o que você vai fazer sobre isso? O mestre da seita Wang sabia que seu filho tinha uma mente muito detalhada e metódica. Desde que ele falou sobre isso, ele deve ter algum tipo de plano. Ao ouvir as palavras de seu pai, Wang Wei ficou animado e rapidamente pegou um monte de desenhos de um anel em seu dedo.
Este era um anel espacial com um grande espaço interdimensional dentro do qual ele poderia colocar coisas nele. Este anel foi um presente de aniversário que ele recebeu quando tinha 5 anos. Este anel era especial porque não exigia nenhuma energia para abri-lo, apenas pensei. Wang Wei caminhou até seu pai e os anciãos e os presenteou com um desenho. O objetivo do desenho era criar um pagode com muitas camadas. Em cada camada, haveria uma poderosa ilusão projetada para polir o Day ou Heart de uma pessoa. Depois de ver o design e ouvir a explicação de Wang Wei, o nível superior da seita de abertura do Day ficou chocado com a ideia engenhosa por trás desse design. Então eles começaram a ponderar a possibilidade e os recursos necessários para construir artefatos mágicos tão poderosos. Nosso salão de refinamento deve ser capaz de construir tal artefato com a ajuda do salão de formação. No entanto, precisaríamos de alguém que cultivasse o Day da ilusão a um nível muito alto para trazer à tona o potencial máximo de tal arma. Que tal entrar em contato com a seita do sonho eterno no continente Vermelhão do Sul? Eles sempre tiveram uma boa relação com a nossa seita de abertura do Day. Não, a seita do sonho eterno se concentrou mais no Dream Day. Ilusões são apenas um caminho menor para eles. Além disso, é melhor manter tal coisa privada por um tempo, para que nossos inimigos não usem meios desprezíveis para nos impedir. Embora não tenhamos medo, é melhor ser discreto antes de terminar de refinar o pagode. De repente, Wang Wei interveio e disse: é melhor convidar a matriarca do clã Demônio da Raposa. Ela é uma monarca verdadeira que atingiu o pico no Day da ilusão. Embora ela seja poderosa, o clã de demônios da raposa só tem ela em quem confiar e eles não estão fazendo muito bem no clã dos demônios. Contanto que tenhamos prometido a ela proteger seu clã, ela nos ajudará com prazer. Ouvindo a sugestão de Wang Wei, os anciãos sentiram que essa proposição tinha grande probabilidade de ser realizada. Eles não ficaram surpresos com a palavra de Wang Wei. Ao longo dos anos, os anciãos perceberam há muito tempo que seu jovem mestre da seita estava muito maduro para sua idade e era um homem de grande sabedoria. De repente, alguém se moveu e atraiu a atenção de todos os outros. Era o grande ancião do salão de punição. Como o nome sugeria, ela estava encarregada de punir os discípulos da seita de abertura do Day que quebrassem a regra. Ela era uma mulher bonita com grande poder, dado o fato de que ela era essencialmente a executora da lei da seita. Ela também era uma pessoa com uma mente detalhada e meticulosa. Há rumores circulando na seita de que ela se envolveu romanticamente com o mestre da seita quando eles eram jovens. No entanto, ninguém se atreveu a falar sobre essas fofocas em público devido ao medo de seu poder. O grande ancião do salão de punição disse: nós provavelmente deveríamos notificar os anciões saprimos. Afinal, se conseguirmos fazer este pagode do coração de polimento Day, todos os membros da seita se beneficiarão dele. Depois de ouvir a palavra do grande ancião Yamei, eles imediatamente perceberam algo. Sim, depois de fazer este tesouro mágico, ele se tornaria um tesouro que aumentaria ainda mais a fundação da seita de abertura do Day. Todos os discípulos, fossem os discípulos externos, internos e centrais, poderiam usar o pagode para estabelecer sua própria empresa Day Heart.
A partir de agora, a seita de abertura do Dale poderá cultivar o escolhido do céu com o coração Dale muito poderoso. Mesmo que não pudessem competir pela vontade celestial, desde que pudessem ajudar o jovem mestre em sua jornada. Caramba, mesmo as pessoas nesta sala se beneficiarão muito se o pagode atingir um certo nível como um artefato mágico. Depois, todas as pessoas olharão diretamente para o mestre da seita. Wang Tian, que imediatamente depois espalhou seu sentido divino a alguns quilômetros de distância e começou a se comunicar com seu pai. Logo, ele disse com entusiasmo: os anciões saprimos estão deixando o chalé. Eles vão supervisionar pessoalmente o refinamento do pagode. Ouvindo isso, todos os grandes anciãos e anciãos ficaram animados. Sua seita de abertura do Dale está prestes a fazer grandes movimentos que chocarão o mundo inteiro.